olha aqui para mim, eu quero falar com você, sim, de alma para alma. A nossa história, a história de quase todos nós, especialmente num país como o Brasil, que tem uma história originalmente indígena, depois tem o estupro europeu, português e de outras naturezas sem a prevalência do domínio como aconteceu com os portugueses, mas o estupro europeu, escravidão, catolicismo medieval chegando aqui, antirreformado, extremamente pagão, e o esmagamento das religiões dos outros grupos, fossem escravos ou índios, e depois o sincretismo, a adaptação do que se oferecia como cristianismo com as tentativas de incorporação sincrética das outras coisas. O que se oferecia como cristianismo já não era evangelho, não tinha nada a ver com o evangelho. Já era um sincretismo pagão europeu. E agregou a esse sincretismo pagão europeu, que era o cristianismo, agregamos as expressões de crença e de superstição afro-ameríndia, com a superstição e o sincretismo europeu. Aí nasce um pacotão que, culturalmente falando, é a alma brasileira, é fruto desse pacote, dessa junção de cosmovisões. O nosso inconsciente coletivo nacional é, no mínimo, tomado por essas grandes vertentes de alma. E as expressões do nosso cotidiano em criação, em educação familiar, veio carregada por esses pilares. O pilar do sincretismo, chamado de cristianismo, com o pilar afro e o pilar indígena, que se fundiram com esse outro sincretismo, e sob esta bandeira surgiu a alma religiosa nacional brasileira. Sob esse guarda-chuva, até o protestantismo devagar foi entrando. Ele chegou extremamente americano e europeu no Brasil, mas à medida em que o convívio foi acontecendo, as igrejas mais históricas mantiveram-se bem americanas e europeias no seu reformismo, mas as subdivisões que foram surgindo foram todas elas quase ganhando a perspectiva gradativa da pentecostalização, e a pentecostalização, pela própria mística do acontecimento, do olhar pentecostal, já vinha carregado das experiências anteriores, das religiosidades precedentes desses novos convertidos, e encontravam esse ambiente também igualmente cheio de muita mística, chegando ao misticismo. E aí o encontro entre superstições ou espíritos de superstições e de medos e de construções do imaginário, da espiritualidade herdada e produzida e construída e tecida no curso de séculos, presente na alma de todos nós, agora, nesse outro ambiente, batizado em nome de Jesus, mas sem muito evangelho como compreensão e muito desejo místico e abertura, gradativamente foi misturando medos de antes com medos de agora. Os medos de agora tinham a ver com Deus. Deus castiga, Deus sentencia, Deus pune. Cuidado com o que você come, cuidado com o que você bebe, cuidado com o que você traga, cuidado com o que você veste, cuidado com o que você calça, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você fala.
Cuidado aonde você vai, cuidado o que você assiste, cuidado com que instrumento ou mídia você usa, cuidado com o batom, cuidado com o rímel, cuidado com o pente, cuidado com a escova, cuidado com o cabeleireiro, cuidado com a depilação, cuidado com tudo. Cuidado. É um falar que amaldiçoa tudo. Tudo é maligno. Tudo é maligno. Cuidado com a praia. Cuidado com o mar. Cuidado com o exercício físico. Cuidado. Antigamente, então, era tudo assim. Tudo que não fosse feito de olho fechado, espremidinho, brejeiramente, apertado dentro de um templo, nervosamente assim, diante de Deus, era pecado. E para muitos a vida se desenvolveu assim. Aí vem aqueles outros fenômenos mais recentes, de 30 anos para cá, que pegam e fazem um sincretismo explícito, como eles mesmos me contaram, os pais desse sincretismo explícito, neopentecostal, e disseram, quando eu lhes perguntei, se na lata, por que vocês são sincréticos e fazem esses usos supersticiosos de todo esse acervo? Aí, o que eu ouvi foi, porque o povo brasileiro é supersticioso. Não adianta a gente querer chegar aqui e pregar o evangelho como você prega. A gente tem que dar para ele o que eles querem. Então a gente dá. A gente dá a fita, a gente dá a rosa, a gente dá a água. A gente chama as entidades espirituais pelos nomes que eles chamam. Se eles chamam de pombagira, a gente vai chamar de pombagira. Se eles chamam de Exu Caveira, vai ser o Exu Caveira. A terminologia é toda ela a mesma e única. E nós fazemos tudo o que eles querem, porque fazendo o que eles querem, eles vêm. Não fazendo o que eles querem, eles não vêm. Então, para nós é uma questão de marketing, de atratividade. E eles disseram que depois de um tempo iriam mudar, mas faz 30 anos, eles só pioraram, eles só incentivam ainda mais profundamente isto. E só que lá Deus deixou de ser esse punitivo por causa de comportamentos, como acontece nos outros grupos religiosos, onde Deus pune se você comer, beber, transar, essas coisas todas que eu falei antes. Aqui nesse outro ambiente não, a punição de Deus vem se você não doar dinheiro, se você não participar das coisas. Na realidade, eles nem dizem que Deus vai te punir, eles só dizem que você vai perder. Vai perder muito. E se participar, vai ganhar demais. E deixam tudo fundado também na perspectiva do medo, daqueles espíritos, tudo é espírito. Então, se você adoecer, foi espírito, foi encosto. Se deprimiu, foi encosto. Se teve uma sucessão de problemas, bateu seu carro, bateu da sua mulher e bateu do seu filho, em um espaço de 1 mês ou 2, tem um encosto. Tudo é um encosto, tudo é medo, tudo é pânico, tudo é maldição. O diabo está aí. E você tem que se prevenir pagando, bancando, frequentando, estando presente, não deixando de lembrar a Deus de que você existe para Ele pela sua contribuição aos cofres universais. Então, essa é a alma que está aí, por aí, espalhada por aí. Você talvez diga, a minha não é tanto assim. Talvez não tenha feito essa viagenzinha, tenha feito uma outra. Mas o que eu quero dizer é que latentemente, pulsantemente, no coração da maioria das pessoas, existe medo. Medo de praga, medo de maldição, medo de mal olhado, medo de inveja, medo de macumba, medo de trabalhos arriados, medo de palavras ditas de maneira perversa contra você, contra a sua família, contra seus filhos. A maioria tem medo, estão dentro das igrejas, mas se uma coisa dessa acontecer, elas morrem de medo.
E hoje em dia, esse medo não é como antigamente. Antigamente a pessoa ficava com medo, às vezes mesmo na igreja, me procurava. Com medo porque um pai de santo, ou uma pessoa identificada com feitiçaria, ou com alguma coisa vinculada à magia, teria amaldiçoado a pessoa e ela ficar com medo, por favor, ora por mim. Hoje em dia não. Esses perderam até o status de tal poder. Medo mesmo hoje é de maldição de igreja, é maldição de pastor, é que pega. A gente viu aqui semana passada, quando eu falei sobre maldição, pessoas que dizem que já entenderam o evangelho, que já não estão mais debaixo daquele negócio, mas ainda hoje, o eco do que lhes foi dito como maldição lá onde estavam, ainda hoje os perturba. Então, um filho gripou, virou pneumonia, foi o que a mulher do pastor falou. Os negócios estavam indo bem enquanto eu estava lá. Agora, 6 meses depois, meu sócio me criou um problema e eu perdi dinheiro. Foi o que o pastor falou quando eu saí. Você ainda vai voltar aqui pedindo a minha bênção de prosperidade. Aí o cara está lá e a mãe dele, de 70 anos, diz para ele que está com um problema no intestino. Ele já foi o que o pastor disse: tu e a tua casa serão amaldiçoados. A mãe podia estar com 90, e com problema de intestino ainda ia ser maldição, embora eu não conheço praticamente nenhuma senhora de 90 anos sem reclamar do intestino. Pois bem, é assim que a coisa vai ficando, tudo vira o que foi dito, quando o medo é o adubo. Toda maldição se transforma em concreção pelas casualidades ou circunstâncias da vida, quando a mente já está condicionada a interpretar cada dor como cumprimento da maldição dita. Então, esse assunto não tem a ver hoje em dia, aqui para nós, com pessoas distantes, que tem medo do pajé ou do feiticeiro. Não, está todo mundo com a mente, de certa forma, tomada por essa energia do pânico supersticioso. Até os neo-ateus, que gritam contra Deus para lá e para cá, se o cara esbarrar com um feiticeiro com o olho chavejante na esquina e disser uma coisa para ele, na mesma hora, o neo-ateísmo dele vira um pânico que ele não consegue explicar, nem sabe de onde está vindo. Está vindo de décadas de condicionamento ao pânico em relação ao sobrenatural. Venha de onde vier a impressão mais forte. Então, não excluindo ninguém, porque eu vejo mulher de pastor com medo da maldição que recebeu de uma profetisa que saiu da igreja. Eu vejo pastor com medo da maldição de profetas e profetisas com os quais eles se desentenderam, e o profeta e a profetisa saiu dizendo: essa igreja vai secar, vai morrer, seus filhos vão ser isso, aquilo outro, e a garota dele está com 16 anos, adolescentezinha, doida para namorar, e ele ouviu dizer que a garota estava se pegando com um menino no cinema. Ele já disse: é o cumprimento da profecia da pessoa. Não, meu querido, a menina de 16 anos, com profecia ou sem profecia, vai fazer traquinagem, você entendeu? Mas o seu medo é tão grande que tudo cumpre tudo. Sem falar que o maior poder da maldição habita o amaldiçoado. Na realidade, eu diria, o único poder da maldição habita o coração do amaldiçoado. Não é na boca do amaldiçoador que existe tal poder. No seu coração, no coração do amaldiçoador, só existe ódio. Mas é no seu coração, você que recebe as palavras de ódio, é que existe o verdadeiro poder de cumprimento da maldição. Porque a maldição precisa encontrar um crente. Qual é o crente da maldição? É o apavorado.